Bom dia. Aula de ciências hoje do oitavo ano, nós vamos falar sobre a espécie humana e um pouco sobre o meio em que ele vive, né? Mais especificamente a biosfera. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 1. Então, gente, antes da gente começar a aula de hoje, já fica aqui o alerta da atividade devolutiva número 1 relacionada ao capítulo 1. Por que eu estou pedindo antes? Porque tem tudo a ver com o tema. Então já é para vocês ficarem bem atentos. Eu quero que vocês definam, tá, as 3 divisões de biosfera. Eu quero que vocês definem para mim litosfera, hidrosfera e atmosfera, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre a espécie humana, né? A espécie humana, a gente sabe que é a nossa espécie. A nossa espécie ela é denominada de Homo sapiens sapiens. Vocês percebem que essa nomenclatura ela é trinominal, né? E ela é trinominal por um motivo. Toda espécie, tá? Quando é nomeada, ela tem que seguir algumas regras e estas regras dizem que o nome tem que ser binominal. Existem outras regras que não vêm ao caso agora na aula, mas esta regra de ser binominal é importante para que a gente entenda. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa professor, mas você acabou de dizer que a nossa espécie é trinominal, Homo sapiens sapiens. E aí agora você diz que a regra diz que tem que ser binominal. Sim, vamos lá. O termo Homo se refere ao gênero, tá? E sapiens se refere à espécie em si. Só que toda vez que a gente pronuncia o nome de uma espécie, a gente tem que dizer também o gênero junto. Por isso fica binominal. Então seria Homo sapiens, ok? Só que aí tem uma exceção. Quando a espécie se subdivide em subespécies, a gente acaba introduzindo o terceiro nome, que seria o da subespécie. E aí, nestes casos, fica um trinominal. No caso da espécie humana, é o que acontece, fica Homo sapiens sapiens, ok? Então, só para vocês compreenderem, todas as espécies, não só a nossa, sempre vão ter 2 nomes. O primeiro é o gênero, o segundo a espécie em si. Mas toda vez que a gente tem que pronunciar o nome de uma espécie, a gente tem a obrigatoriedade de pronunciar o gênero junto, ok? Então vamos lá. E aí a espécie humana, a gente acabou de dizer, é Homo sapiens sapiens, o do gênero Homo, que a gente sabe que existem várias outras espécies dentro desse gênero. E estas espécies competiram entre elas. Algumas surgiram antes da nossa, outras surgiram junto com a nossa. Depois da nossa, não existe nenhum relato que tenha surgido alguma. Porém, existem sim provas de que surgiram espécies junto com a nossa. E aonde essas espécies estão? Essas espécies simplesmente entraram em extinção. Por que essas espécies entraram em extinção? Vamos lá. As espécies que surgiram antes da nossa, elas entraram em extinção por vários motivos. Primeiro, porque não se adaptaram às mudanças climáticas. Segundo, porque elas competiam com outros seres vivos. Terceiro, porque elas competiam entre elas mesmas. E apenas algumas tinham sucessos. A nossa. O que aconteceu para que a nossa tivesse sucesso? A nossa espécie ela veio surgir após a existência já de algumas outras espécies do gênero Homo. E aí já tinham ocorrido muitos processos evolutivos que trouxeram grandes vantagens, como o dedo polegar oposto, a maior massa encefálica, a postura bípede, os olhos frontais dando uma noção de profundidade, várias outras características evolutivas que trouxeram vantagens. E aí nós competimos sim com outras espécies do gênero Homo e nós
tivemos sucesso sobre elas. Ou seja, nós levamos as outras espécies à extinção, sim, tá? E hoje só existe no planeta a nossa espécie que representa o gênero Homo, ok? Mas já existiu outras antes da gente e junto com a gente. Porém, após a gente que já tem entrado em extinção, isso não existe nenhum relato até hoje, ok? E aí, nossa espécie tem relatos que surgiu há cerca de 200 mil anos atrás e ela começou a ter esse modo moderno de vida há cerca de 50 mil anos atrás. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o meio em que a gente vive. O meio em que a gente vive é o planeta Terra, né? Só que a gente chama o planeta Terra de biosfera. O que significa biosfera? O que significa biologia? Biologia significa estudo da vida. Ou seja, bio significa vida, né? Então, quando a gente fala biosfera, é a esfera da vida. Então, o porquê esse nome? A gente não sabe que o planeta Terra tem o formato de uma esfera, então a gente diz que o planeta Terra é a biosfera, é a esfera da vida, porque ele comporta várias espécies vivas nele, né? É o único planeta conhecido que abriga espécies vivas, né? Então a biosfera é o meio em que nós vivemos. E a gente sabe que a biosfera ela é heterogênea. O que isso significa? Significa que ela não é igual em suas regiões. A gente sabe que ela vai se modificar climaticamente, geograficamente, em várias partes do sul do seu território. A gente percebe que no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul, a gente percebe que o oriente é diferente do ocidente, a gente percebe até mesmo diferenças em pequenos territórios. A gente consegue perceber diferenças, por exemplo, dentro do próprio Brasil. Se a gente pegar o sul do Brasil, a gente percebe a diferença climática para o norte do Brasil. Até mesmo dentro de um estado do Rio de Janeiro. Se a gente pegar a região dos lagos, é diferente, por exemplo, da região serrana. Então, essas diferenças tornam a biosfera heterogênea, ok? E aí a biosfera, por ser heterogênea, ela também se subdivide em 3 partes. E essa questão dela ser heterogênea e essa divisão em 3 partes é o que faz com que a distribuição dos seres vivos no nosso planeta, na biosfera, seja da forma que é. Ou seja, adaptativa. A gente não encontra determinada espécie em todos os lugares do planeta. São pouquíssimas as espécies que nós conseguimos encontrar em todos os lugares da biosfera. Ah, professor, o ser humano nós encontramos. Não encontramos. Por exemplo, nós não encontramos o ser humano no oceano. Encontramos? Nós não conseguimos viver dentro do oceano. Então, nós não encontramos, nós não somos aquáticos. Ok? A gente consegue habitar a maioria, mas não todos os lugares. Então, não existe nenhum ser vivo que consegue habitar todos os espaços da biosfera. Eles conseguem, até existe alguns que conseguem habitar grandes territórios, mas não todos. E aí a gente subdivide essa biosfera em 3 partes, que é a litosfera, hidrosfera e atmosfera. E é bem simples da gente definir. A litosfera é a parte sólida da biosfera. É a parte onde estão as rochas, os solos, os continentes. É onde nós vivemos, né? É a parte rochosa do nosso planeta. A hidrosfera já é a parte líquida, é a parte formada pelos oceanos, é a parte formada pelos mares, cachoeiras, lagos, rios e principalmente, como eu já disse, pelos oceanos. Pode-se dizer à vista que é a maior parte da biosfera, né? E é a parte onde vai abranger a maior quantidade de seres autotróficos, seres que produzem, né,
gás oxigênio, né? Seres que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, são os fitoplânctons, ok? E por último nós vamos ter a atmosfera, que é a parte gasosa, é a parte composta por ar. Que ar? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e alguns outros gases, né? Mais especificamente, a gente pode dizer que é 21% de oxigênio, 78 de nitrogênio e 0,6 de gás carbônico e o resto dos outros 0,4 de alguns outros gases como metânio, amoníaco, vapor d'água, que estão presentes na atmosfera. E aí a gente compõe a biosfera, tá? Então todo esse conjunto, tá, heterogêneo, né, diferente nas suas regiões, vai ser o nosso ambiente, vai ser o meio em que nós e todos os outros seres vivos vão habitar, tá? E por isso que ele é tão importante da gente estudar, ok, gente? Então, dá uma leitura no tema, faz o resumo e eu fico aguardando a atividade evolutiva. Muito obrigado, até a próxima.